vista em uma parede por outra. A galeria da exposição é a consciência, e sempre que um quadro é deixado de ser exposto ou trocado por outro surge um novo estímulo no lugar do anterior que ressoa na mente consciente. Nem toda troca de painel é decorrente da ressonância de vidas passadas. Pergunta: e os Jesus? Qual a finalidade e tarefas que executam nos grupos de apometria? Vovó Maria Conga: dão guarda e cobertura aos trabalhos. Preservam a corrente mediúnica de ataques tenebrosos. Limpam os aparelhos ou médiuns dos fluidos pútridos e enfermiços dos locais lamacentos do astral inferior. Isso quando há necessidade de entrada com médiuns fora do corpo físico nesses locais. São instrumentos de serventia dos pretos velhos e caboclos, como fiéis executores das leis cósmicas e de causa e efeito. Quando atuam com as falanges de Xangô e alguns são muito solicitados no restabelecimento do equilíbrio e da justiça nas áreas em que atuam. Muitas vezes, podem significar o mal para aqueles desviados das leis divinas na visão imediatista, temporal, dos filhos, mas isso nada mais é que o efeito de retorno das suas próprias ações, autorizado pelos espíritos de luz que têm a prerrogativa de estabelecer as sentenças kármicas para cada coletividade e indivíduos que nelas habitam. Pergunta: por que o mediunismo na Umbanda se enquadra perfeitamente na apometria, como se fosse uma parte de um todo bem ordenado? Vovó Maria Conga: um filho se encontra magiado e com entidades imantadas ao seu corpo etérico perturbando-o seriamente. Na sua procura de alento, vai ao encontro de um terreiro de Umbanda. O cacique, diretor espiritual dos trabalhos, incorporado em seu aparelho mediúnico, traça a grande ponto riscado no centro do templo, à frente do congá, um círculo com uma estrela de Davi na sua área interna. Coloca o consulente em desequilíbrio, sentado, dentro desse círculo. Depois, traça segundo ponto circular com triângulo equilátero dentro, menor, interceptando o maior, colocando um médium de passagem, igualmente sentado. É dada passagem a um mago negro realizador do enfeitiçamento, e feita uma breve conversação pelo caboclo-chefe com esse espírito. Todos os médiuns da corrente ficam de mãos dadas, e com o ritual de ponta de fogo, isto é, queima de pólvora, dentro do ponto riscado maior, desmancha-se todo o trabalho de magia negra. Tudo isso, acompanhado de pontos cantados em chamamento das falanges para demanda, desmancho, de Ogum e Xangô, que incursionam no astral inferior com suas falanges benfeitoras, retendo e conduzindo toda a organização malévola para os tribunais da luz crística existentes nas zonas subcrostais da Terra. Os filhos podem concluir por esse pequeno exemplo verídico que os fundamentos da Umbanda têm grande similaridade com a apometria. Realmente é uma parte de um todo ordenado e harmônico em seus princípios magísticos, o que não contraria, de nenhuma maneira, a apometria em sua ampla aplicação espiritualista e nos seus embasamentos kardecianos, aceitos e respeitados no mediunismo umbandista. Ao contrário, alarga em sua aplicação, pois cabem grupos de apometria em casas de Umbanda e médiuns umbandistas nos grupos de apometria nas casas universalistas. Se os filhos não conseguem enxergar sozinhos o que acontece nesse atendimento, dentro dos costumes umbandistas nada mais houve do que a criação de campos de força, dissociação dos corpos e desdobramento de médiuns, sintonia com mago negro e bolsão de espíritos sofredores do umbral inferior, manipulação de espíritos da natureza, salamandras e elemento fogo para desmancho, magia do som com mantras e cânticos, iguais em seus princípios às contagens de pulsos magnéticos, revitalização dos médiuns com a incorporação de Jesus, ao término dos trabalhos, e cura com falanges de Oxóssi, por meio das recomposições astrais, o que os filhos chamam de dialimetria, de uma enormidade de espíritos sofredores que eram mantidos encarcerados nos porões da organização trevosa desmanchada. Ocorre que na Umbanda, em vez de ser tudo mental para plasmar no éter astral, como é na apometria, é comum a utilização de catalisadores no plano físico,
pontos riscados e cantados, em vez das contagens de pulsos magnéticos com criações de campos de força piramidais e cilíndricos. Esses condensadores nada mais são que referências materializadas para fixação mental. No final, dá a mesma coisa, pois a energia Zou e o magnetismo animal são utilizados da mesma forma. Eis que na Umbanda se tem uma referência na forma materializada que dá uma sustentação maior para a criação de egrégoras e formas pensamentos grupais, mas que são perfeitamente geradas nos grupos de apometria pela educação mental e dilatação psíquica dos sensitivos, que têm enorme capacidade de abstração. Salve vovó Joaquina, preta velha iluminada que muito se esforçou e ainda labuta no astral superior da Umbanda para o nascimento e consolidação da apometria na Terra, nos moldes universalistas e crísticos com que essa técnica abençoada está programada. É chegado o momento para elucidações maiores quanto à acomodação da apometria nos fundamentos magísticos do Umbanda. Pergunta: a Umbanda tem uma missão junto com a apometria? Vovó Maria Conga, a missão da Umbanda junto com a apometria é resgatar o alento curativo tão bem exemplificado na personificação de Jesus e Francisco de Assis na Terra, que colocavam a caridade acima das diferenças dos homens, em prol de um amor igualitário a todos, atendendo diretamente os enfermos sem distinções. Sendo um dos pontos que mais as igualam não deixar obsessores à solta, a Umbanda tem como tarefa principal, junto com a apometria, penetrar nos antros de magia negra, buscar os espíritos maldosos que já passaram dos limites possíveis do exercício do seu livre-arbítrio individual em total desrespeito ao do próximo, seus merecimentos e karmas, retendo-os e desmanchando essas organizações do mal. A justiça cósmica está acima dos limitados julgamentos dos homens do que seja o bem e o mal e é nessa faixa crística, autorizada pelos tribunais divinos, que as falanges benfeitoras de Umbanda atuam, apoiando os grupos de apometria nesse momento evolutivo do planeta Terra. Nota do médium. No livro Samadhi, Ramatiz nos esclarece quanto a essas relações no capítulo Orixás, Corpos e Chakras, como segue: o corpo átmico, que reveste a ulterior centelha divino-mônada, e o cósmico ou espírito puro, elo imprescindível e fundamental que orienta e determina todos os outros corpos de manifestação na forma, está em posição vibrada correspondente ao princípio regulador de Oxalá, que é a luz do Senhor, e provém diretamente do Incriado, do Pai. É a própria energia do espírito e da vibração crística. Essa elevada frequência vibratória acompanha os movimentos transmigratórios de um orbe para outro no cosmo. O chakra coronário recebe essas influências, pois é o centro de forças com maior potencialidade radioativa do homem, sendo estupenda ponte de ligação com o alto, a própria sede da consciência do espírito. As entidades espirituais que atuam nessa onda vibracional são os mentores responsáveis pelos desígnios gerais pela higienização da aura planetária, mantendo os movimentos de transmigração, com tempestades e varreduras energéticas astralinas, da mudança das faixas de frequência do eixo planetário e da condição de vida de todas as comunidades na psicosfera terrícola. O amor e a sabedoria do corpo búdico, o pensamento criador, a força da individualidade, da moral e da intuição, estão vibratoriamente associados às energias de Iemanjá, orixá que atua em toda a natureza simbolizado na percepção intuitiva aguçada do feminino. Atua na cosmogênese por meio das energias criadoras, fecundativas e de gestação. Incide diretamente no chakra frontal, conferindo, quando esse centro é desenvolvido, a clarividência da natureza astral e dos seus cenários coloridos. No campo da magia, refere-se ao apoio mantenedor da Terra pelo magnetismo lunar, princípio energético feminino que equilibra as marés e os grandes movimentos oceânicos. Veículo de manifestação do intelecto e do pensamento abstrato, o corpo mental superior é a inteligência que modela a estrutura dos demais corpos,
E igualmente o orixá Uri rege a manifestação do espírito na forma que lhe é devida desde os planos crísticos de Oxalá e Iemanjá. Assim, o chakra laríngeo é o seu correspondente, pois esse vórtice energético também recebe cooperação dos chakras coronário e frontal mais diretamente que os demais. A materialização das ideias pelo verbo articulado sonoramente exige a manipulação de quase todas as forças etéreo-magnéticas do corpo astral. Os espíritos magistas dessa vibração apresentam os seus corpos astrais configurados no formato de inocentes crianças, e neutralizam quaisquer energias dos elementos etéreos provindos da terra, água, ar ou fogo. Os pensamentos mais simples e concretos são do corpo mental inferior, e Xangô, orixá da justiça que impera no cosmo, é a sua posição vibrada, sendo a lei do karma disciplinadora que equilibra a ação e reação, a causa e o efeito. Liberta as consciências em evolução, disciplinando-as sob a justa aplicação da lei. O chakra cardíaco está mais ligado em termos vibracionais com esse orixá e corpo, pois é o centro de força do equilíbrio, qual precisa a balança que mede as emoções e sentimentos dos homens. Os irmãos espirituais que atuam com essas vibrações corrigem os erros e desacertos, julgando e fazendo justiça nos entrelaçamentos reencarnatórios traçados pelos mestres kármicos. O corpo astral ou perispirítico é o mediador plástico de manifestação do espírito no corpo físico e no etérico e está relacionado com as emoções. O Agni dos hindus ou Ogum, é o orixá das demandas, das aflições e lutas. Há um combate na evolução das criaturas no cosmo, pois se impõe diante da lei de causalidade os desmandos e sofrimentos que amadurecem as consciências e libertam do jugo carnal. No longo caminho ascensional de volta ao seio amoroso do Pai. Leva inexoravelmente aos tribunais divinos aqueles que se fazem faltosos com as leis divinas. O chakra umbilical, por ser o centro de forças etéricas que faz o homem perceber as emanações adversas e afetivas que habitam os ambientes em que atua, está relacionado com as aflições de Ogum. Os espíritos que se movimentam sob a égide de Ogum são os guerreiros que bravamente combatem nos charcos pegajosos da subcrosta terrestre, e junto com os irmãos pretos velhos e silvícolas das demais linhas vibratórias ou orixás são a linha de frente que dá sustentação aos labores medianímicos desobsessivos da crosta planetária, principalmente quando há resgates e transportes coletivos de entidades sofredoras e malévolas escravizadas e torturadas pelos magos negros e suas organizações trevosas. Isso ocorre independentemente da nomenclatura terrena das agremiações espíritas ou espiritualistas com as quais colaboram. A intermediação entre o corpo astral e o físico se dá pelo corpo etérico, que tem função vitalizadora e é responsável pelo metabolismo do ectoplasma e do complexo fisiológico do homem. O orixá Oxóssi é a vibração que interfere nos males físicos e psíquicos. Regula as energias eólicas e os elementos expansivos da natureza. Nesse caso, o chakra esplênico é o que tem maior intimidade com o corpo etérico, pela sua função vitalizadora do organismo e por regular a entrada do prana que paira no ar terrestre. Os silvícolas e caboclos que atuam na magia de Oxóssi manipulam as energias do ar, das plantas e ervas, adicionadas ao ectoplasma vitalizado dos seres e médiums encarnados, com a princípio a finalidade de cura. O corpo físico é o veículo mais denso de manifestação do espírito imortal na matéria. Yorimá, o orixá das forças e energias telúricas, tem a vibração cósmica no elemento terra e com o éter mais densificado das regiões umbralinas. O chakra básico é o responsável pelas energias da terra e pelo fogo kundalínio, ativando as energias inferiores e instintivas próprias dos homens animalizados. Essas energias foram muito utilizadas pelos magos negros da Atlântida, Caldeia e Egito, que desviaram os conhecimentos da Umbanda para o malefício e para a feitiçaria. Desde aquela remota época, querem ter o controle da humanidade e intimidar a subida angélica dos homens. Os pretos velhos são exímios manipuladores desses fluidos densos,
necessários aos desmanchos e varreduras energéticas realizadas com a proteção de Orixalá, do Cristo planetário. Quarta parte, mediunismo no grupo de Umbanda e apometria na Casa do Jardim. Capítulo 1, histórico e objetivos do grupo. Características dos trabalhos. O grupo é composto por médiuns experientes, maduros, de mente aberta e de grande propensão ao universalismo. É sua característica principal o congraçamento e ecumenismo mediúnico. Não existe um modelo rígido na espiritualidade, e a união no amor crístico e na solidariedade são os combustíveis que a movem seus ideais de caridade e altruísmo desinteressado. O plano espiritual viceja a nossa volta. Nesse aspecto, a Umbanda, por sua egrégora universalista e em constante evolução, abarca e abriga em seu colo todos os anseios espirituais do grupo, e com o exercício mediúnico continuado daqueles que lhe são simpáticos oportuniza novos conhecimentos e burilamento do eu superior. As falanges espirituais dessa egrégora, regidas pelas vibrações dos orixás, por intermédio dos guias e protetores, pretos velhos as, caboclos as, crianças Jesus, que dão cobertura e sustentação aos trabalhos realizados, são coordenadas de alta confraria do astral superior por um conselho de 5 mestres orientais e que raramente se manifestam apropriando-se de configurações astrais, ou seja, atuam com mais desenvoltura sem a roupagem perispirítica, ou através dos corpos mental superior e búdico. A ativação do campo de trabalho, espécie de rebaixamento vibratório que provém do Conselho de Mestres, é realizado pela entidade indiana denominada Naum, que coordena as atividades e serve de elo de ligação entre o grupo, o plano astral e a dimensão em que está o Conselho de Mestres. Esse mentor transforma as energias, compactando-as pouco a pouco, chegando a um ponto em que faz uma ponte vibratória entre as diversas frequências e dimensões envolvidas nos trabalhos. A técnica apométrica é importante por sua efetiva diagnose espiritual e nos tratamentos das etiologias mais recalcitrantes, notadamente as que envolvem transtornos anímicos auto-obsessivos com a ressonância de encarnações anteriores. Em especial, as que se tornam processos obsessivos com rituais de magia negra, seja por vibrarem ainda no complexo físico-etérico astral do consulente por iniciações realizadas na vida pregressa do espírito, ou por intensas induções magnéticas dos magos negros desencarnados na vida presente. Em ambos os casos, com sérias repercussões vibratórias e somatizações letais. Roteiro dos atendimentos. A abertura dos trabalhos é realizada com preces e pontos cantados. Invocam-se os guias e protetores e estabelece-se a ambientação adequada para início dos atendimentos de caridade. Após a ativação do campo de trabalho, realizada por Naum, o dirigente encarnado procede a um exercício de relaxamento, abrindo as consciências para as vibrações do plano espiritual que se farão atuantes. É importante salientar que todos esses procedimentos ocorrem simultaneamente aos pontos cantados, posições vibradas que, pela magia do som e seus mantras, levam-nos a um outro estado de percepção anímico-mediúnica. O consulente fica sentado no círculo de médiuns. Geralmente procede-se à limpeza astral dos corpos energéticos, principalmente o etérico, que vem acompanhado da necessidade de alinhamento e harmonização dos chakras. Coloca-se o consulente em desdobramento astral pela técnica apométrica e procede-se à abertura dos campos de energias que envolvem os corpos sutis. A partir de então, inicia-se a movimentação das falanges espirituais, e, conforme o andamento do atendimento, vai-se puxando os pontos cantados das vibrações dos orixás que estão regendo os trabalhos. Isso ocorre de forma muito rápida, pois acontece de entrarmos concomitantemente em mais de uma faixa de trabalho, em equações de espaço-tempo diferentes, dependendo do diagnóstico realizado, dos nós de vidas passadas que repercutem e somatizam na vida presente,
ressonâncias tormentosas de vidas passadas e possíveis transtornos obsessivos que terão de ser desatados. Pode haver desde o encaminhamento de um espírito sofredor que se faz presente em um dos campos do paciente, até remoções de comunidades do umbral inferior perdidas no tempo, caracterizando bolsões de espíritos dementados. Nos casos mais graves, procede-se ainda aos desmanchos e desativação de magias negras, amuletos, despachos, bases, em que os chefes e falanges, guias e protetores, autorizam a atuação dos Jesus que dão cobertura aos trabalhos. Nesses casos, movimentam-se as tropas de choque, somente se o consulente tem merecimento e seu livre-arbítrio está sendo desrespeitado, impondo-se novamente o restabelecimento do equilíbrio que lhe é de direito. Diagnóstico, técnicas e procedimentos. O diagnóstico espiritual é fundamentado na percepção mediúnica. Decorre da compreensão de todo o atendimento, das percepções individuais de cada médium e das manifestações das entidades que se fizeram presentes incorporadas. De posse dos dados do paciente, de sua história clínica e queixas, estabelece-se a sintonia do corpo mediúnico com a problemática em questão, abrindo canal para a atuação do plano espiritual. É por esse campo associado, da energias ou tipo de ectoplasma, dos aparelhos mediúnicos, da energia cósmica e de todos os registros que estão demarcados no corpo astral e mental do consulente, que os guias e protetores atuam. São retirados da história espiritual os nós que estão favorecendo o encadeamento das situações de desequilíbrio na vida presente, e que estão arquivados na memória perene e milenar do espírito imortal. As técnicas e procedimentos utilizados têm como parâmetro a apometria e as orientações dos amigos espirituais que dão assistência aos trabalhos e buscam a resolução das situações apontadas pelo diagnóstico espiritual. As orientações ao paciente são mediúnicas, uma vez que a conclusão do atendimento depende da movimentação e manifestação dos guias e protetores. Cabe ao grupo, dentro das especificidades de percepção mediúnica de cada elo da corrente, desde a irradiação intuitiva até a mecânica de incorporação, repassar as orientações que devem ser colocadas em prática pelos consulentes, e anotadas na sua história espiritual para uso interno, já que é de bom alvitre que não se abra às informações de sua vida pregressa. Capítulo 2 – Relato de casos. Consulente, CLF, 37 anos, sexo feminino, solteira, católica. História clínica. Depressão intensa, emagrecimento galopante, tendo perdido 12 quilos em 50 dias, sentindo-se sugada, sem energia para reagir diante das dificuldades da vida. Pensamentos suicidas recorrentes, parecendo estar amarrada em algo que a quer levar para uma viagem sem volta. Perturbação generalizada, dificultando os relacionamentos e a concatenação das ideias. Apresenta-se em estado de abatimento geral e de aparência muito cansada, desfalecida, quase que no seu último fio de vida. Faz psicoterapia, mas não está encontrando soluções para os seus problemas. Procura desesperadamente um socorro de cunho espiritual. Diz não apresentar sensibilidade mediúnica para trabalhar. Já procurou tratamento em centro espírita tradicional, há algum tempo, mas diz que não auxiliou. Diagnóstico. Após a abertura dos corpos sutis, verificou-se desorganização vibratória e energética no chakra laríngeo. Apresenta entidade parasita de baixíssima vibração, deformada, fixada em seu corpo etérico, sugando-lhe com sofreguidão os fluidos vitais. Mostra-se aos videntes, enterrada até os joelhos em lodaçal. O chakra básico está em total desalinho, e as chamas do Kundalini sobem-lhe pela espinha vertebral. Atendimento, técnicas e procedimentos. Manifestação de um dos Jesus. Entidades que dão cobertura aos trabalhos mais densos, pela incorporação em um dos médiuns,
limpando os campos energéticos da consulente e removendo o espírito sofredor que estava imantado. Em seguida, pretas velhas comandam a regularização e a reativação do chakra básico e a normalização do Kundalini. Entidades do Oriente, médicos hindus, atuam no corpo mental, refazendo a rede elétrica das sinapses nervosas, que apresentam-se com falhas, espécie de curtos-circuitos. Foi marcado um segundo atendimento 30 dias após, quando os Jesus concluíram o corte vibratório com bolsão de espíritos sofredores, havendo a total remoção desses irmãos sofredores das regiões lamacentas do umbral inferior, tendo sido conduzidos por falange de caboclos de justiça do orixá Xangô para os locais do astral que lhes são devidos para socorro e refazimento. Todo o trabalho, nas duas etapas, teve cobertura e comando dos pretos as velhos as do Congo, Antigo Oriente. Orientação. Leituras de cunho moral elevado, Evangelho e outras. Fitoterápicos para depressão, ansiedade e perda de sais minerais. Caminhadas junto à natureza e consulta a um médico endocrinologista a terreno. Continuar com a psicoterapia. Conclusão e histórico espiritual. Quadro típico de transtorno anímico autoobsessivo com ressonância de vidas passadas, sintonizando com bolsão de espíritos sofredores, ligando-se à comunidade do umbral inferior, de espíritos dementados e perdidos no passado, com grandes desregramentos no campo sexual. Em vidas passadas, foi atraente e cigana, tendo muitos homens a seus pés. Nesta vida atual, morando só e sem companheiro, sem a beleza hipnotizante de outros tempos, atavicamente interessou-se por dança do ventre, entrando em curso para aprendizado. Vê-se despertada em seu inconsciente toda a sexualidade de outrora, sintonizando com espíritos em mesma faixa sintônica, o que, por ressonância com esses antros de perdição sexual, ocasionou repercussão vibratória e somática, sobrevindo a situação de desequilíbrio. Livrando-a dessa imantação, teve condições por esforço próprio de equilibrar-se, o que não vinha conseguindo nos apoios espirituais convencionais que já havia procurado. Em revisão feita, a paciente se encontra quase recuperada do seu peso normal, sem depressão, dormindo bem e retomou a vida normal. Abandonou a dança do ventre, retomando as palestras e passes magnéticos no centro espírita que há muito tinha deixado de frequentar. Relato de casos. Consulente, MCRM, 47 anos, sexo feminino, casada, universitária. História clínica. Dores intensas nas costas e na parte de baixo da barriga, especificamente no ventre próximo à região pélvica. Infecção renal crônica há mais de 20 anos, sem explicação e cura pela medicina convencional. Alega estar com sobrecarga emocional, com os nervos à flor da pele. Não consegue dormir direito fazem vários dias, situação que a está deixando-a completamente esgotada. Estando na menopausa, embora mantenha o tratamento fármaco convencional de reposição hormonal com acompanhamento do seu ginecologista, percebe uma espécie de tensão pré-menstrual permanente, como se fosse explodir a qualquer momento. Apresenta sensibilidade mediúnica, trabalhando no passe numa casa universalista. Já teve atendimento anterior de apometria na cidade em que reside, o que lhe causou grande alento, alívio e bem-estar, mas é a primeira vez que é atendida por um grupo de Umbanda e apometria. Diz ainda que se interessa sempre em aumentar seus conhecimentos, mas que se sente perdida, sem rumo. Diagnóstico, atendimento, técnicas e procedimentos. Induzido o desdobramento da consulente, manifesta-se em um dos médiuns do grupo uma entidade protetora, cigana, que dá cobertura aos trabalhos do grupo, transmutando o campo energético da atendida no sentido de regularização do desequilíbrio nos seus chakras esplênico e básico, que repercutem negativamente no físico através dos órgãos etéricos, rins e baço, ocasionando a infecção e as dores crônicas sem explicação racional. Concomitante, em outro médium,
Faz-se movimentar um dos exos comandados por um guia preto velho, deslocando-se até a residência dela, removendo comunidade de espíritos sofredores, todos comprometidos com a magia cigana no campo sexual. Após essas manifestações, um caboclo de Xangô conduz os trabalhos, e coloca a consulente em transe mediúnico com o apoio de passes magnéticos e pontos cantados, ajudando na incorporação preto velho, seguido de um caboclo. Sou o guia e o protetor de MCRM que se apresentam para socorrer Aina, já que eles têm comprometimento de auxílio e que finalmente encontram uma oportunidade vibratória para chegarem. O dirigente encarnado do grupo procede à despolarização de estímulo de memória com os comandos magnéticos apropriados para alívio do transtorno da consulente, cortando o fulcro desequilibrante e ressonante inconscientemente com situação negativa do passado. Orientação: educação mediúnica na Umbanda. Disciplinar e aprender a trabalhar com os seus mentores, ancestrais, que têm comprometimento de auxiliá-la. Leituras de cunho moral elevado, Evangelho e outras. Conclusão e histórico espiritual. Paciente apresenta a mediunidade reprimida e não educada há mais de 20 anos, tendo comprometimento kármico de prestar caridade na egrégora de Umbanda. Foi sensibilizada astralmente antes de reencarnar para ser médium de cura, servir de aparelho mediúnico para um guia preto velho, um caboclo de Oxóssi. Como essa energia curativa, própria do seu metabolismo físico, etérico, astral, não está corretamente canalizada, apresenta a doença crônica sem explicação, há 2 décadas. Acentuada a ressonância de vidas passadas que a desequilibra vibratoriamente. Foi feiticeira cigana em existência de outrora, muito se utilizando da magia no campo sexual para separar casais, arrumar namorados e ganhar a vida. Estava em simbiose fluídica com o mago negro cigano, que se aproveitando da ligação da consulente com o passado remoto, por sintonia, beneficia-se dessa situação há vários anos, sendo que a quer como médium deseducada, lendo estabelecido sua moradia na contraparte etérica da residência da atendida, que, por sua vez, presta serviços remunerados de massoterapia e bioenergia na sua casa, o que abriu estrada fértil para o astral inferior se estabelecer. Fomos informados posteriormente que a paciente estava bem melhor, mais calma, conseguindo dormir e que encontrou um centro de Umbanda para frequentar na sua cidade. Consulente, ORS, 35 anos, sexo feminino, casada, católica. História clínica: depressão intensa, severa e ininterrupta. Está fazendo tratamento medicamentos com médico e psiquiatra. Constantes crises de choros compulsivos, seguidos de um terror incontrolável pelo marido, como se ele fosse matá-la a qualquer momento. Concomitante a esse quadro tormentoso, o esposo não acredita em seus relatos, chamando-a de mimada e insegura, dizendo que não confia nela, o que a sufoca terrivelmente. Considera que se algo não acontecer em seu favor, enlouquecerá. Pede socorro. Diagnóstico, atendimento, técnicas e procedimentos. Após desdobramento apométrico conduzido em pausada contagem de pulsos magnéticos pelo dirigente encarnado, um médium do grupo vivencia, como se tivesse dando passagem para a manifestação de um espírito sofredor, mas na verdade sendo um trauma que está ressonando no inconsciente da consulente, uma catarse anímica. Em situação de extremo desespero, fraqueza e desnutrição, se vê como se fosse uma moribunda presa numa torre de um castelo medieval, onde foi torturada pelo atual companheiro, que naquele passado remoto também era seu marido, pelas inúmeras traições sexuais que cometeu com os guardas do palácio durante as viagens guerreiras do rei. Ao mesmo tempo, 2 outros médiuns manifestam outros espíritos, agora desencarnados, em faixa sintônica símile com o fulcro ressonante de vida passada, traumático, da consulente que está sendo atendida. E, assim, sucessivamente,
como se fossem camadas de uma cebola em volta do núcleo desequilibrante que vibra do inconsciente da atendida. Vários espíritos dementados do umbral inferior colaram no seu campo energético, todos torturados até a morte, sofrendo as agruras do além-túmulo, formando um bolsão de espíritos sofredores que intensificam o quadro mórbido da nossa consulente a ponto de quase enlouquecê-la completamente. Após o atendimento socorrista a todos os sofredores, saciada a sede e fome, banho renovador com água de cachoeira, roupa nova, cortados unhas e cabelos, recomposição de membros esfacelados e esclarecimento fraterno para o amparo harmonioso de todos, o dirigente realizou uma despolarização do estímulo de memória da consulente, liberando a todos desse quadro de imantação deletéria. Logo em seguida, fixou, em processo contrário, espécie de polarização, um painel vivo conceito cinematográfico que apresenta um cenário de felicidade conjugal, em que a nossa atendida está alegre, numa casa à beira do campo com belo jardim, casada e com filhos. Esse estágio final, feliz, foi levado a efeito pela técnica apométrica adequada com o apoio de pontos cantados por todo o grupo, de Mamãe Oxum e Iemanjá, visando a potencializar o instinto maternal, de amor ao lar. Orientação. Educação evangélica do casal. Frequentar passes magnéticos com regularidade, assistir palestras e leitura de cunho moral elevado. A prática do amor deve ser uma busca constante e, nesse exercício, o perdão e a compreensão dos defeitos de cada um, em especial do casal, são fundamentais. Conclusão e histórico espiritual. Desafetos do passado voltam novamente casados na encarnação presente. O esposo, que assistiu todo o atendimento apométrico, trabalhando numa área que lhe exige viagens constantes, desconfia da mulher, num ciúme doente e sem explicação, acusando-a seguidamente de vestir-se bem, de estar muito perfumada e exigindo que ela não saia de casa na sua ausência. Ela, por sua vez, se encontrando em mesma idade cronológica da situação tormentosa do passado, e vivenciando situação semelhante no presente, que muito a traumatizou outrora, intensifica a ressonância de vida passada, que vibra cada vez mais do seu inconsciente milenar, a ponto de estabelecer sintonia com pulsão de espíritos sofredores que, efetivamente, poderia levar ao desmantelo da casa mental, ao ápice de alinhamento total da realidade, recolhendo-se o consciente da vida atual, como se tivesse preso no quarto do castelo medieval durante o desencarne traumatizante de antigamente. A memória perene pulsa, única. Embora troquemos o envoltório, seguidamente mudando o cérebro físico, como se alterássemos os disquetes para gravar um grande arquivo, a programação das nossas vidas segue o conteúdo integral do espírito imortal. Indubitavelmente, não haveria sentido nas vidas sucessivas, para nossa evolução, se assim não fosse. Em atendimento de revisão, ORS e o esposo se encontravam sorridentes, felizes. Planejavam o próximo filho. Fim.